Lindeza. Oi, Oi, Ale, boa Rê. noite. Tudo, Boa noite, como é que você tá? tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bom? Graças a Deus, tudo ótimo também. Coisa Como é que você boa. está? Ah, eu estou ótima, ansiosa para essa live. Ai, gratidão, Rê, por você ter aceitado o convite. Eu Imagina. sempre falo um pouquinho, né, de qual que é a intenção dessa live, né? Essa intenção, na verdade, a live, na verdade, a intenção é trazer histórias, né? Porque eu entendo que quando a gente assume nossa história, a gente acaba transformando vidas, né? Seja Verdade. quem vai ouvir, né? Independente, né? Às vezes eu chamo alguém, a pessoa fala assim, ai, mas eu vou falar o quê? Eu vou fala sobre você, sobre a sua vida. Nós temos tantas histórias, né? Óbvio Ixi, que são não dá para muitas. falar, não dá para contar tudo, mas um pouquinho que a gente traz aqui, depois eu recebo várias mensagens, sempre das pessoas agradecendo, ai, nossa, comecei a ter um novo olhar, né? Para minha mãe, para o meu trabalho. Então, assim, cada história que vem aqui é sempre Verdade. muita troca, né? A gente está trocando e contribuindo um com o outro o tempo inteiro. Essa troca é muito legal porque atinge o autoconhecimento, né? Até na gente mesmo, quando a gente fala, né? Eu costumo dizer, Sempre. quando a gente fala, a gente escuta. Então, isso é muito gostoso, compartilhar as nossas histórias, né? Eu gosto muito de ouvir a história dos outros, porque acaba sendo proveitoso em algum momento para a gente. Então, é muito gostoso e eu que tenho que te agradecer aí pelo convite que você me fez. Ah, como eu disse, né? É sempre uma troca, né? Eu acho que é tão. E nós mulheres, nós temos muito isso, né? Tem. De fazer rodas de conversa, de trocar. Eu acho que isso nós, assim, os homens, né? Lógico que eles não foram criados assim, mas a maioria, né? Mas nós mulheres temos isso muito forte desde lá, É, né? De muito tempo atrás. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer isso. A gente tem que ouvir as isso. histórias uma das outras, trocar bastante, né? E respeitar também, né? Eu acho que na live da semana passada com a Fernanda, a gente falou muito disso, de escolhas, né? De respeitar escolhas uma das outras, Verdade. né? É, Às vezes nós mesmas, assim, ficamos uma com as outras, né? Ai, nossa, mas essa não quer ter filho. Ó, nossa, mas essa já tem 50 anos, não casou. Ah, mas essa... Então, assim, não, né? Tudo bem. acho O que importante é a gente respeitar. cada um tem uma história e uma história de vida belíssima, né? Eu acho que toda história é muito bem-vinda, desde que a gente respeite, né? Não julgue o outro, compartilhe, isso que é gostoso, porque a gente não está aqui por acaso, né? Se uma tem Verdade. filho, a outra não tem, se a outra tem depressão, a outra não tem, mas cada um tem sua história e a gente precisa valorizar, de certa forma, a história de cada uma, né? É verdade. Eu estou mandando aviãozinho aqui enquanto a gente faz a introdução. Pessoal, quem estiver entrando, mande aviãozinho aqui, ó, que tá aqui, Ah, para deixa eu todo mandar mundo. também um pouquinho, né? Já mandei Porque você vários sabe, né? aqui. Às vezes o Insta acaba sabotando aqui nós, pequenininhos. Então a gente tem que mandar. Verdade, verdade. Já mandei também alguns. Então vamos lá, Rê. Rê, Vamos. então oficialmente boa noite para você. Boa Não é uma noite. entrevista, é um bate-papo mesmo, uma coisa bem leve. E eu quero que Sim. você conte um pouquinho para a gente de onde veio a Renata, quem é a Renata, né? Como que é aí sua vida atualmente? Conta um pouquinho para a gente de você. Bom, vamos lá. Tentar resumir, né? Senão em uma hora a gente não fala tudo. Ainda mais para quem É gosta de verdade. falar. Bom, a Renata é de Brasília, nascida em Brasília e eu atualmente moro em São Paulo. Filha de mineiro, minha mãe paulista. Vivi 28 anos em Brasília e decolei, bati asa, saí debaixo da saia da mãe, vim para São Paulo, morei 8 anos aqui
e falava assim, não, Brasília é pequeno, porque Brasília precisava de costa quente, né? Para quem mora lá, antigamente precisava... Antigamente não, acho que hoje em dia ainda tem muito dessa história, né? De indicação. Quem tem costa Falam quente, bastante. quem tem costa quente consegue se dar bem. E eu não tinha essa costa quente. Meu pai era funcionário do Ministério da Educação, mas não fazia política, né? E daí eu falei para minha mãe que eu não queria viver mais em Brasília, que eu queria levantar voo, queria ser diretora de uma empresa reconhecida, queria Ai, que ter um legal. sucesso corporativo, porque a maioria da minha família era do serviço público e eu era desgarrada dizendo que eu não queria ser. Aí vim para São Paulo, passei 8 anos em São Paulo, quebrando cabeça, lutando, fiquei desempregada e fui à luta e sempre muito independente, né? Na visão sistêmica, né, a gente chama essa pessoa, que é você, que você está contando, de buscador, né? Então, é a pessoa que veio buscar, né, em outros lugares, a quebra do padrão, né, da família ali, aquele padrão que já Isso, vinha se repetindo durante alguns anos, né? exatamente, essa sou eu. É a ovelhinha negra. Você já viu esse texto É... do Bert Helling? Você já viu? Sim, sim, é ótimo. Mas, enfim, passei 8 anos aqui e 8 anos eu me vi sozinha. Falei, ai meu Nossa, Rê. Deus do céu, cadê os amigos, cadê família? Comecei a ficar desesperada. E daí recebi uma proposta e fui morar em Salvador. Eita, Aí Bahia. passei 6 anos em Salvador, que é uma outra realidade completamente diferente de São Paulo. Mas eu digo assim, que Deus me levou para São Paulo, para Salvador, para eu conhecer meu marido e ter minha filha. E voltar para São Paulo. Ah, é verdade, né? Vocês se conheceram lá, que É, bacana. meu marido e minha filha são baianos. E daí, depois de 6 anos, fui empresária, construí minha própria. Quer dizer, tive uma franquia de academia só para mulheres. E assim, me realizei, porque eu adoro conversar com as mulheres. E assim, o pessoal ia malhar e queria sentar comigo para conversar dos seus problemas. Que gostoso isso, né, Rê? É, Assim, para você ver, né, que às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa, mas ali a gente já está servindo a vida, já está começando a viver um propósito, né, que tem para nós, olhe, mesmo não sendo olhe. talvez. Eu tô vendo aqui, olhe, que saudade, a gente trabalhou juntas, Ah, é verdade. Que verdade, tá coisa aqui. boa. Vai Olha que, entrando o povo aí, minha filha, o é, povo vai entrando. ó, Entra a gente aqui, ó, que décadas. Tem vezes que eu faço live aqui que entra gente que eu trabalhei lá 15 anos atrás. Eu falo, gente, tem que fazer olha, mais live para rever esse é povo. verdade. Vira e mexe aparece alguém diferente. Mas enfim, ó, ela tá em São Paulo, precisamos nos encontrar. E olha, depois me chama no direct pra gente combinar. Ai, que Enfim, gostoso. aí, quando eu montei minha academia, eu saí do mundo corporativo, né? Eu falei, ai, tô um pouco cansada desse mundo corporativo, né? Você veio também do mundo corporativo, sabe como é que é, né? Você sempre precisa Ah, ser a melhor, o povo quer te pisar e você quer fazer de tudo. Eu sempre vesti muito a camisa da empresa, mas tive algumas dificuldades no meio do caminho. E daí, quando eu saí do mundo corporativo, eu fui abrir uma academia, uma franquia só para mulheres, e eu super me realizei, porque assim, a mulherada, quem não tem problema, né? Quem não tem dificuldade? E vinha, desabafava comigo, e o tempo da academia acabava conversando comigo. E aos pouquinhos eu fui percebendo que, que eu poderia ajudar de alguma forma as mulheres.
Ô, Rê, né? essa academia você falou que era só para mulheres, né? Isso, só Nossa, para que mulheres. legal, porque eu imagino, né, que uma academia só para mulheres, assim, você deve ter lidado com muitas emoções, muitos sentimentos, né? Porque a Sim, pessoa não tá ali só para malhar. não. Por trás daquilo, né, deve ter tanta coisa, tanta história de autoestima e Tem. de relacionamento, né? Foi uma experiência, eu digo assim, a primeira grande experiência que eu tive como terapeuta sem ser terapeuta. Porque realmente as pessoas têm a questão da autoestima baixa, tem a que quer emagrecer, que não consegue, tem a que acaba saindo de casa para poder desabafar, né? Então é Para sair uma. daquele desgaste da casa, dos filhos, né? Que, querendo ou não, Isso. não somos de ferro, né? Não somos. Exatamente. E é engraçado que a minha sócia tinha depressão também. Então, foi um trabalho muito gratificante e muito desafiador. Porque quando você abre uma academia, você imagina que você vai, né, só dar o bem-estar, fazer com que a pessoa atinja seus objetivos, tal. Mas é muito mais profundo do que qualquer outra coisa. Porque a gente está lidando com a cabeça das pessoas, não é só o corpo físico. Eu não Porque sabia que era só para mulheres. Que legal, que trabalho é, bacana. E era aqui em São Paulo. Não, isso foi Era em lá em São Paulo. Salvador. Ah, isso foi lá em Salvador. Foi Ah, tá. lá em Salvador. E daí, um ano depois, meu marido recebe uma promoção e é para trabalhar em São Paulo. Aí eu largo tudo e venho para São Paulo com ele e com a minha filha. E daí a gente já tá, acho que uns 10 anos, estamos há 10 anos aqui em São Paulo. E logo que eu cheguei, eu aproveitei, a minha filha era recém-nascida, fui cuidar dela, e daí voltei para o mundo corporativo, fui trabalhar na IBM. Fiquei 2, 3 anos na IBM, e daí saí. E daí eu falei, eu não quero mais voltar para o mundo corporativo. Como foi esses 2 anos, assim, para você, né? Já numa vida diferente, né? Você já estava com a bebê, né? Foi completamente É, diferente, né? De antes de você ter... Não era casada também, né? Então você teve... Foi do mundo corporativo e aí foi para a Bahia, abriu um negócio, né? Que foi academia só para mulheres e ali você constituiu sua família e depois sim. voltou. É. E aí, como é que foi isso, assim, voltar para o mundo corporativo já com o marido, com casa, com filho? Então, Ale, foi assim, ao mesmo tempo que eu queria voltar para o mercado, né, eu tinha que voltar, né, a cidade de São Paulo já é uma cidade muito cara, eu queria voltar para o mercado, né, tinha que ajudar dentro de casa, mas eu confesso para você que foi difícil, porque quando você sai de uma academia com uma realidade onde eu gostava de ter o contato individual, que eu gostava de ter o contato com as mulheres, poder ajudar, poder dar um olhar diferente para elas, voltar para o mundo corporativo foi um pouco complicado, porque ali é produção, né? Você tem que produzir, você tem que produzir, você tem que bater meta, e aquilo eu confesso que foi me desgastando. É, eu agradeço a IBM, óbvio, eu agradeço quem me ajudou, que foi uma grande amiga minha, a me recolocar dentro da IBM, mas começou a ficar um desgaste muito grande, porque eu comecei a perceber que aquilo lá não era a minha essência. O mundo corporativo de metas, de padrões, de competitividade, de autoridade, aquilo estava, de certa forma, me desgastando pelo que eu já tinha adquirido dentro da academia, né? E por várias outras coisas que, em paralelo, eu comecei a estudar aromaterapia, reiki, florais, shiatsu. Comecei a estudar várias coisas. E daí a minha cabeça meio que deu um boom, Expandiu a consciência, né? expandiu Literalmente. exatamente.
E foi quando eu comecei a perceber que esse mundo corporativo não estava mais na minha realidade. Não era mais o que eu queria, né? Não era o que me preenchia meu coração. E daí, por Então, acaso... se a gente poder, desculpa te cortar, Rê. Então, se Não, a gente imagina. poder falar algo assim, eu não gosto de usar essa palavra, é um estalo, porque não é um estalo, né? É um processo que a Não, gente vai ali passando, né? Muita gente fala assim, quando foi que você teve esse estalo? Eu não gosto muito de falar isso, porque até comigo, né? E eu acho que com todo mundo, não é um estalo, né? Não é do nada que você fala assim, não. não dá. Não, eu acho que é um processo que você vai vivendo, né? Mas você acha que o que contribuiu mesmo foi essas questões, né? Que assim, tá tudo bem, né? Todo mundo, cada um tem vocação, dons e para cada. E tem gente que gosta e tá tudo Sim. bem, né? A pessoa Não, gostar. eu confesso para E você que eu adorava o mundo corporativo, eu amava. Eu sempre me foi dediquei mudando. demais, sempre me dediquei demais, era considerada a- boa profissional, né? Sempre fui muito reconhecida, sempre exerci papel de líder, mas chegou um momento que não estava preenchendo mais. Não estava fazendo mais sentido. Eu, com uma filha, querendo me dedicar também à minha filha, e o mundo corporativo querendo me engolir, e eu falava, gente, sabe a confusão mental que às vezes, que a grande maioria passa, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso que eu quero? Será que eu estou feliz? Eu passei por todo esse processo. E quando eu saí da IBM, eu falava para o meu marido, ele falava assim, já mandou o currículo hoje? Para onde você mandou o currículo hoje? Eu me arrepiava. Assim, Não. não, eu não quero. Vou fazer 6 meses de sabático, vou dar um tempo para mim. E daí eu comecei a me envolver com marketing de relacionamento, e daí veio amigas do mundo terapêutico, me indicando um curso aqui, um curso ali. E, nossa, foi assim um boom que eu trago da academia essa oportunidade, trago do mundo corporativo, porque eu sempre fui o ombro amigo, né? O ombro que recebia desabafos. E daí Sei eu, bem. e daí eu comecei a perceber que eu precisava mudar, eu tinha que mudar alguma coisa. E daí, com vários cursinhos que eu fui pegando, fui pesquisando, me aprimorei em aromaterapia, em florais, que eu acho que é super válido, curei rinite da minha Ah, é uma filha. delícia, né? Não, e traz muito benefício, né? As coisas naturais. E daí eu caí caindo, caindo foi ótimo, né? Caí caindo, Caí nesse mundo, literalmente. nesse mundo terapêutico. Foi quando eu fiz um curso sobre humanoterapia, né? Que a terapia é um tipo de terapia holística, terapia energética e espiritual. E daí eu super me encontrei. Foi assim um momento muito gostoso de dedicação, de estudo. Só que daí você para um pouco, Ale, e você fala assim, nossa, 47 anos, hoje eu tô com 51. 40, Nossa, tá ótimo, Rê. 47 anos eu saí do mundo corporativo e falei, nossa, preciso me reinventar. E me reinventei, tô mega feliz. Mega feliz, Que Ale. delícia. É muito Me conta gostoso. um pouco o que que é a humanoterapia. Eu sempre vejo assim, o que que abrange, né? Como é que funciona? É Então, uma técnica? A gente pode considerar uma técnica? eu diria uma metodologia. É uma Tá, metodologia, não sei se você já ouviu falar de mesa radiônica, mesa já. quântica. Ai, Então, a Jo, essa daqui é lá de Salvador, ó. quem? É uma colega minha. Essa que Ah, acabou de entrar aqui, ó, equilíbrio perfeito. É lá ai, de Salvador. Beijo, que Jo. legal. Ainda vou fazer esse curso. Eu super recomendo, se você quiser, entre em contato comigo, Jô, para eu poder te explicar um pouco, se você precisar. Mas, enfim, a humanoterapia é uma metodologia que trabalha, são várias técnicas dentro desse método. Uma delas eu abro a mesa radiônica,
que a gente enxerga alguns desequilíbrios nesta vida, né, que está acontecendo, tanto no externo, que pode ser no trabalho, pode ser com a família, pode ser de algum lugar que está desequilibrando você. E também a gente enxerga um pouco das influências internas. Então, tipo, forma pensamento, se você tem medo, se você tem segurança, se você falta amor próprio com você. E é a mesa que responde, porque eu me conecto com você, com o seu eu superior, e o seu eu superior que me responde através de um pêndulo. Ah, eu Então, já fiz radiestesia. Então, parece. isso. Então, é um pêndulo, né, que a gente vai lendo. Então, dentro dessa mesa, a gente equilibra chakras, a gente equilibra órgãos, sistemas, glândulas que podem estar desequilibradas, que você nem sabe ou que você sabe. Então, às vezes, você chega para consulta, não fala nada que tem, e a mesa já fala, ó, você está com problema no estômago. Ah, realmente, eu sinto azia, tal. Então, é uma mesa que eu falo assim, que ela é bastante reveladora, porque ela detecta exatamente aquilo que você está passando. Depois você tem uma mesa quântica, que daí a gente vai mais profundo. Então, por exemplo, você está em depressão, você está ansiosa, você tem raiva de alguém, você está insatisfeita no trabalho. Então, a gente vai mais profundo e vai detectar qual é o sentimento que está envolvido e quando iniciou. E muitas vezes inicia na infância. Então, o que aconteceu lá aos 7 anos? O que aconteceu aos 10? Ah, o pai se separou, eu me senti abandonada. Ou então, fulano morreu, eu fiquei com raiva, porque eu me senti assim, assim, assado. Então, é uma mesa que a gente vai muito mais profundo para a gente detectar os padrões repetitivos. Que daí... Normalmente vem muito, né? Tem muita coisa que a gente carrega da nossa infância, né? E até de outras ancestrais, né? Que é a constelação, traz muito isso, né? A ancestralidade. Exatamente. Então, fazendo essa sessão, você consegue trazer como se fosse assim, uma linha do tempo, né? Para Isso. resgatar. Porque assim, Ale, dentro da terapia energética espiritual, o que a gente percebe? Que a gente tem muitos padrões repetitivos. Então, pessoas que pulam de galho em galho, né? Ou de relacionamento, ou de trabalho, que está sempre se justificando com algum problema, com uma raiva, com medo, com uma insegurança, com uma agonia, e a gente não sabe o que é isso. E a mesa me responde trazendo informações lá da infância que faz você ter padrões repetitivos. Então, quando a gente descobre o que está te incomodando hoje e onde startou, a gente começa a limpar. E dentro da metodologia, a gente tem várias técnicas que a gente trabalha, eu falo assim, níveis, subníveis, subpersonalidades. Então, quando startou, vou dar até um exemplo que a minha mentora fala. Eu estava lá naquela boate Kiss onde pegou fogo. Então, startou o medo naquele instante da boate Kiss. Isso é um nível. Aí você acaba atraindo sensações posterior à sua vida que vai te trazer referência àquele medo que você sentiu na boate Kiss. Então, é um acidente de carro, ou então é o medo de uma demissão, ou é o medo de uma separação. Então, você starta esse medo. Isso é o subnível. E as subpersonalidades são coisas que vão surgindo e que vão remetendo a esse histórico. Que normalmente eu até fiz, se você me permite, eu fiz várias lives, 6 lives, que fala sobre as 5 feridas emocionais. Você viu? Você acompanhou, né? E
a grande maioria das nossas feridas, sem perceber, está no nosso inconsciente. Por quê? Porque nasceu na nossa infância, geralmente com pai, com mãe, com os familiares mais próximos. E a gente, o nosso ego, camufla, esconde, deixa lá no nosso inconsciente. E quando a gente está na fase adulta, a gente começa a ter sensações que a gente não entende por que está acontecendo ou por que a gente está atraindo. Por quê? Que, na Porque verdade, a chavinha tá lá, né? a A chavinha chavinha tá tá lá. aqui com você, mas a porta tá lá, né? Na Exatamente. verdade. Então, assim, eu acho bárbaro essa terapia holística, e tem várias, né? Tem Theta Healing, tem constelação familiar que você faz. Enfim, tem várias técnicas, mas eu gosto muito da holística porque ela decifra algumas coisas e alguns sentimentos. Desculpa. Que a gente consegue tratar e dar um olhar, dar um autoconhecimento para elas. E o fantástico que eu acho, né? Porque assim, a pessoa praticamente não fala nada, né? Então vai vindo tudo aquilo, né? Porque, como você disse, né? Uma mesa quântica, então é física quântica pura, né? Que a gente vai, que você vai ali fazendo com o pêndulo e ele vai trazendo algumas informações que para a pessoa, talvez naquele exato momento não faça tanto sentido. Que eu imagino que seja muito pouco, porque eu nunca fiz assim, eu fiz a radiestesia bem simples, né? Não foi assim completa. Mas ainda assim, quando vinha em alguma casinha lá que o pêndulo, né, começava, que foi uma amiga minha que fez para mim, eu vi muito sentido. Eu falava, é verdade. Então, isso que é o bacana, cara. E faz sentido. E assim, as duas primeiras sessões é a mesa radiônica e a mesa quântica. E depois, dentro da metodologia, a gente tem várias técnicas espirituais que puxam a informação do teu corpo. Você tem sensações no seu corpo e a gente vai trabalhando. Então aparece medo, aparece raiva, aparece tristeza. E aparentemente parece que não faz sentido, né? Nossa, como é que ela vai fazer? Mas quando a gente puxa para a consciência, faz total sentido. Então eu falo que a metodologia humanoterapia, ela ajuda a perceber aonde startou e a trazer, porque assim, a nossa consciência, a gente só tem consciência puramente, isso cientificamente falando, 12% da nossa capacidade cerebral. Verdade. E o resto está tudo no inconsciente. Então, quando a gente entra com as técnicas, a gente puxa o que está no inconsciente para trazer para o consciente, para a gente poder se autoconhecer, se perceber, para a gente poder acordar, despertar. Que eu acho que essa é a grande cura. A cura está no despertar das pessoas. O meu ponto de vista é esse também. Eu acho que assim, quando a gente consegue, né, ter um novo olhar para as coisas ali que nos incomodam, que nos trava, que nos impede de enxergar o novo, né, e esse mundo de possibilidades, né, é muito o que o Barra de Axis fala, né, como é possível melhorar, né? Então, assim, existe um universo com bilhões e bilhões de possibilidades, né? Não tem nem como quantificar. Não. E eu acho que foi legal você ter trago isso, porque logo nesse mês, né, que a gente... todo mês é importante, isso tem que ser falado, né? É um tabu. É um tabu ainda, né? Aqui, principalmente aqui no Brasil, é um tabu ainda falar de suicídio, né? Mas esse mês, que é o mês de prevenção ao suicídio, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. As terapias integrativas, metodologias, né, que holísticas, né? Muita gente confunde holística, então é legal você ter trago isso para a gente falar um pouco também. Nós precisamos falar mais, explicar mais, né? As pessoas acham que tem até misticismo, né? É misticismo, existem bruxaria. Amigos meus, existem amigos meus que falam brincando. Então, assim, que nem o Barra de Axis, tem 278 países. A radiestesia também eu não conheço, eu não faço, mas eu sei que ela é muito antiga, ela é lá dos primórdios, assim, é muito antiga. Ela antiga. é da época de Atlanta.
Se Ela é vê, da cara. época de Atlanta. E as pessoas ainda acham. Eu tenho alguns amigos, assim, que brincam comigo, né? Falam, ai, nossa, essas bruxarias suas, não sei o quê, brincando comigo. E não é, é muito sério. Não, E tem muitas técnicas hoje que são aprovadas, né? Pela Organização Mundial da Saúde e sim, que está, de fato, transformando vidas, tá. né? Reconstruindo vidas, né? Principalmente nessa questão da depressão, dos problemas de relacionamento. A maioria das constelações, por exemplo, que eu faço, a maioria é de relacionamento, né? No trabalho, relacionamento no trabalho, relacionamento com o marido, namorado, mãe, pai. Então, assim, ali tá ali, né? Eu tenho. E como que você acha que isso... Pode falar, Rê. Então, você acredita que eu tenho pego muita gente com problemas de saúde, né? De depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. É engraçado que eu achei que eu fosse para o lado de relacionamento, né? Mas eu fui mais por esse lado. Estou, né? Porque eu já peguei também relacionamentos, problemas de relacionamento, problemas de trabalho. Mas assim, a terapia energética, eu já fiz psicologia, né? Terapia normal, cognitiva, e já fiz algumas, já experimentei algumas diferentes, como, por exemplo, a microfisioterapia, a barra de axis eu nunca fiz. Teta Healing eu já tive algumas experiências interessantes. E eu acho que todas ajudam, todas as terapias holísticas ajudam. Acupuntura, enfim, tem uma série. A que eu falo com propriedade, que é a humanoterapia, eu acho muito. Eu sou suspeita para falar, né? Até porque eu tenho assistidas que têm depressão e que eu consegui tirar da depressão. E pessoas que já estavam pensando em suicídio. Então, Nossa, calhou essa live, foi muito legal nossa, ter trazido essa live aqui, porque assim, a minha experiência, ela tá sendo assim tão gratificante, porque e quando por você incrível que pega, pareça, né, Rê? A gente não combinou, né? A gente ia não, fazer o mês passado, aí na hora não da deu correria, certo. falamos, não, É, vamos pôr para tal dia. é, E você vê, né? O universo, né? O é o universo ele se universo. movimenta para que as coisas Exatamente. cheguem na hora certa. E quando eu peguei, eu lembro da minha primeira assistida com depressão, ela já estava pensando em suicídio. E já estava tomando medicamento controlado, com um psiquiatra e tal. E quando surgiu para mim, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu confiei na metodologia. Eu confiei em mim, óbvio, né? Com toda, às vezes, insegurança que às vezes parte, porque nós somos seres humanos, né? E ter uma pessoa pensando em suicídio na tua mão é uma responsabilidade muito grande. Só que a Sim, metodologia, eu falo assim que ela é tão eficaz porque você vai nos pontos, nas dores do paciente, que você tem que ir com muita delicadeza para trazer o autoconhecimento. E quando a pessoa chega ao ponto de procurar uma terapia, eu falo independente de qual que seja, é porque ela está pronta para tratar. E eu falo assim, quando a doença atinge o teu corpo, é porque ela está gritando, dizendo, você está pronta para ser curada. Você só precisa procurar alguém para te ajudar. Então, ajuda. as pessoas me procuraram e eu percebi que dentro da metodologia, por ela ser energética e espiritual, eu não estou falando de religião, tá? Eu acho que assim todo mundo deve ter a sua religião, eu acho respeito, mas eu estou falando da espiritualidade. A espiritualidade da pessoa, o que ela É bom acredita, você as reforçar isso, né? crenças. O espírito, né? A espiritualidade vem do espírito. E É importante. Eu nós, gosto sempre de reforçar isso, sabe, Rê? Porque ainda, né, nosso país é um país com muitas crenças. Então, ainda a gente tem que ficar explicando muito, que nem a constelação. Eu sim, acho que o maior desafio da constelação é mostrar que não é, né? As pessoas, não não tem tem espírito, como é que... religião.
É, não, que Não. religião que não E é, é gente, é energia. espiritual. É energia. E assim, nós somos espíritos. Nós somos. Nós somos um pedacinho de Deus. Nós somos espíritos. Não, não quer dizer que, eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou católica. Não, nós somos espírito em essência. Então a gente precisa olhar, a gente precisa conhecer o nosso eu, né? Quem sou eu? Eu sou um espírito e a gente é pura energia. Já foi comprovado cientificamente que nós somos átomos. E o Sim. que é um átomo? O átomo é uma energia. Então, nada melhor, estou puxando sardinha para mim, nada melhor do que buscar uma terapia energética. Não, não só para mim, né? Porque constelação também é energético, Teta Healing é energético, Todas todas as são. técnicas, né, que nós fazemos tá vinculada a isso, né? Mesmo o floral, a Isso, energia, a é tudo energia. baseado em energia. Exatamente. E assim, voltando um pouquinho para as pacientes, para os meus assistidos, eu percebo que houve uma evolução gigantesca ao ponto de começar a diminuir a medicação e a perceber que anos de terapia, sem querer falar mal da terapia normal, né, do psicólogo, em pouco tempo, porque a metodologia ela varia de 3 a 4 meses. Né? O primeiro bloco, eu digo que a gente tem bloco para o resto da vida, mas o primeiro bloco ela varia entre 3 a 4 meses. E a evolução do assistido foi gigantesco. Falei assim, nossa, eu fazia 10 anos de terapia, eu nunca tive uma melhora significativa. Eu tive assistidos que teve depressão há mais de 10 anos. Olha, Rê, até falando sobre isso, é importante, porque, né, aqui no Espaço Safira eu trabalho com uma psicóloga, né? Uma reikiana e uma psicóloga. E ela mesma me indica alguns pacientes dela para fazer constelação comigo, né? O Barra de Axis, ela fez o curso de Barra de Axis, então ela utiliza os processos verbais e algumas outras coisas, né? Legal. Então, assim, seria muito interessante. Pena que isso ainda é muito curta essa linha, mas assim, eu É, entendo que se nós se juntássemos mesmo, por quê? Porque o que ela entende? Ela pensa que assim, uma pessoa que ela está tratando ali, às vezes já está 2 meses. Quando faz uma constelação, aquela pessoa tem uma abertura um na salto. consciência que quando eu devolvo a paciente dela, já está em outro patamar. E é o que ela Exatamente. fala assim para mim, eu não quero meus pacientes amarrados em mim, eu quero que eles voem, eu quero que eles se cuidem, que eles Essa, e vão essa ser tem que ser a felizes. ideia, né? Eu acho que a gente não pode Sim, ficar dependente do terapeuta, do psicólogo. A gente precisa libertar, a gente quer a cura. verdade. Nada melhor do que... Eu falava assim, nossa, quando que eu vou ter cura na terapia? Porque toda semana tem um problema, né? E a gente vai levando. Mas quando a gente fala de uma dor, é muito gostoso a terapia. Eu super recomendo a terapia normal. Ai, Porque eu também, eu você... faço. porque às vezes a gente dentro de casa não tem a mesma abertura de falar coisas nossas, né? A gente tem muita individualidade. Então a terapia é bacana. Mas quando a gente está falando de uma dor, de uma ferida, né, de uma raiva, de um medo que a gente não consegue decifrar, é muito legal. A minha terapeuta também já me indicou pacientes para poder tratar, para ter justamente esse salto. Então é muito... Foi o que até a Jo comentou aqui, ó, é um pulo quântico. É bem isso. Exatamente, exatamente. Porque você traz aquilo que está no inconsciente, que às vezes você não consegue trazer conscientemente, a mesa te fala. Às vezes fala assim, o que aconteceu aos 15 anos? Aos 15 eu estava estudando, mas o que aconteceu? Eu mudei de cidade, eu tive que mudar de escola. Isso, nossa, eu fiquei com uma raiva da minha mãe, fiquei com medo dos novos amigos. Isso startou alguma coisa. E daí vai se repetindo, vai se repetindo. Então, é coisa simples, mas Que coisa que é fantástica, uma gente. coisa...
Eu sou suspeita. Que É, coisa linda, é fantástico muito isso. legal. E eu acho assim, como a gente está em setembro, amarelo, é, né, a depressão, o suicídio, é um assunto muito delicado, né? E que a gente precisa, assim, se eu Muito. tenho um recadinho para deixar aqui, ali para, né, na sua live, é assim, observa quem está do seu lado, porque às vezes você não tem. E às vezes as pessoas próximas têm coisas que tem, como é que fala? Atitudes que você pode perceber que ela está na depressão. Então sugere ela algum tipo de terapia para poder ajudar. Não necessariamente é você que está em depressão, mas pessoas ao nosso lado a gente percebe. Hoje você fez um post lindo hoje falando das crianças, né? Como as crianças estão caindo em depressão, quase se matando ou se suicidando de fato. E às Nossa, vezes Rê, eu até fico emocionada, sabe, assim, que nem você trouxe esse tema, né? Tá muito desafiador. As pessoas precisam. O que você está falando aqui é exatamente, a gente precisa olhar para o outro. Os precisa. nossos jovens, as nossas crianças, os adolescentes, eles estão vivendo uma coisa que nós não vivemos, que nossos pais não viveram e que ninguém viveu. Então, além do boom da tecnologia, que é boa em alguns aspectos, mas em outro, né, traz Não, aquele fechamento, cadê, né? Cadê a natureza? Cadê o futebol? Cadê o esconde-esconde? Cadê a interação? é, Eles ainda agora, né? Agora, quase 2 anos já estamos nessa vida, é, é, com essa pandemia. é Então, assim, desafiador. muitos jovens perderam seus pais, seus tios, seus irmãos. Então, assim, é um estrago. Essa pandemia, muitas pessoas, eu até me arrepiei agora que eu falei, porque assim, É, essa pandemia, ela pode acabar, agora está melhorando e tal, tá bom, pode acabar. Mas assim, o estrago dela vai ser maior depois, porque vai. foram muitos Já adolescentes, né? está, né? Já está, Ah, Lê. E assim, você precisa nem perder. Eu tenho uma adolescente de 12 anos. eu tenho um de 17 e vejo os amigos, né? Assim, a gente vê ali eles conversando, aí a gente vai pensando. E como que tá uma loucura isso? É uma Porque loucura. é o que você está falando, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso aqui. Quem está vendo, quem está assistindo, compartilha Desculpa. depois, imagina. Quem estiver assistindo, gente, depois compartilha, Sim, né, para outras pessoas que não entraram agora assistir também. É o que você está falando, Rê. A gente precisa olhar para o lado. A gente precisa. precisa. Às vezes acontece que nem outro dia, né? Meu filho estava no quarto dele em cima e eu na sala. E aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Eu falei, por que a gente está falando pelo WhatsApp? Desce aqui. Então, assim, você vê que coisa É, louca isso. é louco. E ali eles estão naquele universo Então, que a gente não sabe o quê. é muito complicado e assim, eu com adolescente de 12 anos, tá entrando numa fase complicada de TPM e olhe Ah, minha lá. filhada tem a mesma idade da sua filha. E é Desafiador. celular, olha, e eu dei celular para ela esse ano, e as amiguinhas já têm há muito tempo. E a gente percebe, assim, várias amigas com problemas comportamentais e que a gente precisa olhar. Eu falo assim, a vida não tem sentido se a gente não olhar com compaixão para o outro. O problema pode não estar em você, mas se está do lado e você não tiver compaixão para olhar para essa pessoa e ver que ela está precisando de ajuda, a vida não vai valer a pena. Porque eu acho que a missão não é do terapeuta, a missão do ser humano é ter compaixão e ajudar o próximo. Porque ajudando o próximo, ele também vai estar se ajudando. E eu acho que esse assunto do suicídio, da depressão, é um assunto muito sério. Tem vários outros assuntos, síndrome do pânico, ansiedade, que também causa estragos, tanto no corpo Nossa, esses físico. próximos,
esses próximos dias eu vou trazer só esses assuntos, né? Assim, por causa até para alertar ainda mais, né? Mas, por exemplo, tem lá. Hoje eu fiquei assim, eu estava estudando para fazer o conteúdo, eu fiquei horrorizada. Eu nem vou postar isso, né? Falei que eu nem vou postar, mas assim, eu li uma matéria falando sobre os policiais. Os policiais se matam mais do que eles morrem trabalhando. Você tem noção de uma coisa dessa? O volume de policiais se suicidando é maior do que eles morrerem no serviço. Olha que coisa absurda. É triste. 42% dos suicídios foram motivados por um relacionamento conturbado ou falta de um relacionamento, né? Por exemplo, solidão, a pessoa não ter alguém ali para dar aquele suporte emocional, né? E, na verdade, não é por isso. Tá tudo lá dentro, né? E quando você traz a humanoterapia, é isso que eu quero trazer aqui. Como é importante. A pessoa não está pensando em se suicidar porque o marido se separou, porque o marido traiu. A pessoa não está pensando em se suicidar porque ela está sozinha, porque morreu alguém. É alguma coisa lá atrás que desencadeou isso. E aí eu quero que você fale um pouco de como a humanoterapia pode contribuir para esse tratamento, né, dessa doença, né? Porque é uma doença, né? A Rita aqui, obrigada, Rita, mas é pura verdade, a gente precisa olhar com compaixão para o outro, né? Acho que é fundamental. Mas, Ale, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu vou até um pouquinho mais além. A sociedade, que já vem há décadas, né? Há algumas centenas de anos, impondo as coisas para a gente. Eu digo que o Covid, eu posso estar sendo, não quero ser leviana, mas eu acho que o Covid ele veio para acordar um pouco as pessoas, para as pessoas se interiorizarem, se perceberem. E muitos se revoltaram, muitos, né, estão aí na farra, fazendo festas, encontros absurdos, né? Eu acho que é legal essa relação, mas eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que o Covid, ele veio para as pessoas se interiorizarem, para as pessoas se encontrarem. Então, quando você fala assim, os policiais se matam mais do que são mortos. Por quê? Porque às vezes eles estão exercendo uma função, e eu falo isso, que tem muita gente no mundo corporativo fazendo a mesma coisa, na vida normal, em bancos. Antigamente se falava muito em suicídio dentro de bancos, né? Banco do Brasil, Banco Central, eu que venho de Brasília, era uma penca de suicídios quando eu era adolescente. Por quê? Porque a pessoa não olha para si. Ela simplesmente faz o que a sociedade manda. Eu tenho que ser uma executiva como eu fui, né? Não digo que meus pais me imporam, mas a sociedade me impôs que eu tinha que vir para São Paulo, ser uma executiva bem-sucedida, ganhando bem, sendo independente e tudo mais. Mas aquilo a gente toma aquilo como verdade, né? Isso, aquilo estava me fazendo feliz? Não estava. Eu trabalhava feito louca, mas chegava no final do dia, ou melhor, quando eu chegava 7 horas da manhã, eu acordava, botava a mão na cabeça e falava, meu Deus, mais um dia de trabalho. Então as pessoas precisam olhar com carinho, porque eu com 47 anos, eu mudei a rota da minha vida profissional. E eu acho que sempre é tempo para a gente mudar essa rota, para a gente poder ressignificar a nossa vida e viver de forma mais feliz. Hoje eu digo, eu tô realizada, eu acordo já disposta a falar, putz, eu tenho que estudar isso, eu tenho que atender fulano, eu tenho que atender cicrano, e eu tô feliz. E olha que você consegue falar assim, eu sei que são várias coisas, mas assim, alguma coisa que destaca assim como o maior desafio e como assim, a sua maior libertação, assim,
Quais são as duas coisas assim que você entende que você conseguiu Eu, ter, assim, sentir? tá, eu acho que o meu maior desafio foi me reencontrar. A Renata estava perdida. Então eu mergulhei no autoconhecimento. Meditei, fiz cursos, fui procurar entender o que era Renata. E eu posso te confessar uma coisa? Eu lembrei que quando eu estava me formando na escola, que eu fui prestar vestibular, meu primeiro vestibular foi para psicologia. Mentira, Rê! Não acredito, Eu cara. tentei 3 vezes para psicologia, não consegui, e daí mudei a rota da minha vida. Aí eu tive que viver mais 20 e tantos anos para voltar para psicologia. Olha que Hum, louco! Então, para quem é mãe e tem filho pequeno, eu digo, escutem o que eles querem ser, para eles não perderem o tempo que nós perdemos para nos descobrir como terapeuta, né? Ou como qualquer outra profissão. Eu conheço gente que fez engenharia e terminou em odonto e está super realizado, né? Então, eu acho que a gente precisa escutar nós, interiorizar o autoconhecimento. O tão bom autoconhecimento. você ter trago isso, sabe? Porque eu acho que a gente carrega um pouco isso, né? Lógico que nossos pais fizeram com muito amor, né? Sim, E com muito cuidado, mas é muito importante realmente a gente ouvir, porque às vezes aquela pressão e aquela coisa que a gente fica falando, olha, você precisa fazer para fazer isso, você precisa fazer aquilo. Às vezes a pessoa não sabe, a pessoa fica com a pressão, né, de que você precisa saber o que. sim. Não, mas tá bom, mas o que você quer fazer? É. Às vezes a pessoa tem 12 anos, 13. Mas o que você quer ser? O que Não, você quer ser, né? exatamente. E os pais, eu falo pelos meus pais, eu falava assim, eu quero fazer veterinária. Você vai morar na fazenda? Eu não vou te sustentar numa fazenda do interior, você vai lidar com peão. E eu queria ser veterinária também. Queria cuidar de E, bicho. ou então assim, né? Isso não dá dinheiro. Isso não vai Minha- dar dinheiro, não. Vocês não, né? Esse negócio do banco que você falou, né? Existia muito isso, né? Você tem que estudar Fazer bastante, passar no concurso. concurso. Isso, Passar no exatamente. concurso, trabalhar em um banco, para você trabalhar na prefeitura, no governo, sei lá o quê. Ó, E assim, né? eu No, acho que no, minha mãe super me incentivou a ser professora ou fazer concurso. Eu nunca prestei um concurso. Eu falei, eu nem não eu. quero ficar atrás de uma mesa. Então, assim, eu acho que o que importa é o autoconhecimento, gente. Olha para dentro de vocês. Eu super indico meditação. É difícil, tem gente que não gosta, mas começa com 3 minutos, depois pula para 5. Quando vocês perceberem, vocês já querem ficar 1 hora fazendo meditação. E a meditação, eu digo assim, começa com a guiada, porque às vezes tem gente que não gosta, né? E vai modificando, vai intensificando. Hoje eu adoro meditar no silêncio. E a meditação é ficar literalmente no vácuo, no silêncio, sem pensar em nada. É difícil, precisa prática, porque é nesse silêncio que você se conecta com você, que você começa a ter respostas. E depois que você passa desse silêncio, você começa, faz um momento de gratidão, faz um momento de reflexão. O que aconteceu de ruim? Por que eu me chateei hoje? O que isso quis dizer para mim? Então a gente começa a se autoconhecer quando a gente para sentir a gente mesmo. Ó, a Então Samara falando, você acha que verdade, você sinto a necessidade de meditar. E legal, meditar, Samara. gente, é prática. Não é difícil. Ou melhor, é difícil no início, mas é prática. E quando a gente medita, procura ficar em silêncio, sem pensar nada, porque as respostas vão começar a vir. Isso É é abrir mão. muito legal. Eu acho que o melhor de tudo, assim, dentro da meditação, principalmente para mim,
que sou muito controladora, né? Eu trabalho isso muito assim em mim. É essa sensação de abrir mão do controle, né? Então, no começo, né, há uns anos atrás, quando eu comecei a fazer o curso de constelação, eu lembro que antes a gente começava e eu já ficava assim, né? Eu não conseguia fechar o olho. Você tem noção, não conseguia fechar o olho. É. E aí ela me chamava sempre e falava para mim, você percebeu? Você quer ter, você não abre mão do controle, então você quer ficar o tempo inteiro olhando o que está acontecendo, como se você pudesse controlar, né? Então eu acho que nossa, sabe as palavras, e assim, a minha sogra até falou aqui, sabe as palavras, e é verdade. E, ó, fez toda a diferença na minha vida, nossa, muito legal. Legal. E Rê, você acha que depois que você começou a ter esse momento com você mesma, né, que com a meditação, isso contribuiu para você ter esse reencontro, já que foi um desafio, né? Sim. Que você disse, né? O meu maior desafio foi me reencontrar. Eu acho que a meditação me ajudou muito, me ajuda até hoje, porque tudo que acontece no dia, eu vou para meditação. É o autoconhecimento. Eu falo assim, se você vê lá, se as pessoas procurarem lá no meu canal e ver as lives das 5 feridas emocionais, eu falo muito da questão do ego, né, do julgamento, porque a gente sempre acha que a culpa é do outro. E, na verdade, a gente que está atraindo para nós. Então, quando a gente medita e, sei lá, marido gritou comigo, eu vou e medito. Por que que meu marido gritou? Por que que eu atraí esse grito do meu marido? Nossa, que legal, cara. Então, quando a gente olha pra a gente começa a enxergar respostas. Então, o autoconhecimento Você já me respondeu algumas coisas sem nem eu fazer a sessão, que eu te falei, né? Eu quero muito fazer essa sessão com você. E você já me falou algumas coisas aqui que já ligou uma chavinha aqui. Cai as chavinhas, né? Mas verdade. É isso, Ale. Eu acho que assim, o autoconhecimento é muito bacana. Quando a gente se percebe, porque a gente costuma se machucar muito sem perceber. As feridas emocionais também falam muito disso, de você depender do outro, de você querer controlar o outro, querer controlar a si própria. Isso tudo vai machucando e isso vai refletindo no nosso corpo. É o ego falando da gente, né? O ego querendo defender, mas na verdade ele quer nos proteger, mas na verdade quem tem que se proteger é você, não é o seu ego. Então a gente precisa sair do campo de vitimização e parar e olhar para nós. E a terapia energética ajuda muito nesse autoconhecimento, a você olhar para você, a perceber as suas dores, a perceber a sua vitimização, o seu julgamento com o outro e parar para perceber que tá tudo em você. Tudo. Que você é dono da sua vida, só que o teu ego faz você achar que o problema tá no outro. Nossa, então, ontem nossa, coincidência, né, gente? Coincidência não, né? Que eu não acredito em coincidência. Ontem mesmo eu tava falando com uma pessoa lá do meu trabalho, né? Falou assim, não sei como é que foi na televisão, não sei o que, não sei o que. Eu falei, isso é de verdade, eu acredito que as coisas sempre estão em nós mesmos, né? Então, assim, quando você... Eu li um livro já faz muitos anos, eu super indico, que é O Poder da Autorresponsabilidade. É ótimo. Eu até dividi com o meu time, né, na época de call center, e eu passei para eles esse livro e falei para eles trazerem depois tanto o que agregou, né, tanto na vida profissional quanto na pessoal, em geral, né? E é isso, né? Ali ele te coloca em situações que se fosse o outro, você ia julgar. Verdade. Mas não, como é com você aí a gente começa, né? Eu falo a gente porque eu acho que todo mundo teve ou tem, ou quem não teve vai ter, e é assim. Esse momento, né, de começar a dar justificativas. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com meu namorado, ele até entrou aí, e sobre isso, né? Eu falei assim, não, a minha questão é a disciplina. Então não vai adiantar, não adianta dizer, olha, não, mas a gente fez segunda. Mas não foi na quarta, mas não foi na quinta. Então, assim,
Não adianta eu falar que foi porque choveu, por exemplo, exercício físico, né? Ah, não, mas eu não fui porque estava chovendo. Ah, mas eu não fui porque estava muito sol. Mas eu não fui porque... Não sei. Porque... Então, assim, é a gente procurando, né? É os autossabotadores. É os autossabotadores. É uma coisa absurda isso. E esse Como que a gente cai nisso? E esse sabotador tá o tempo inteiro do lado da gente. E quando... Do lado não, dentro da gente, né? E quando a gente tem o autoconhecimento, a gente não deixa o sabotador falar mais alto, que é o ego. Ó, a Samara até escreveu, a meditação tira a gente desse ego. E é verdade, porque quando a gente para analisar o seu dia, como foi, o que você fez, o que você deixou de fazer, você começa a se questionar, mas poxa, estava na minha agenda que eu tinha que ir para academia, por que eu não fui? Nossa, porque estava chovendo. O que a chuva tem a ver com a academia? Vai você, seu bonequinho interno. Você é feito de açúcar? Então a gente precisa do autoconhecimento para a gente se perceber que nós somos o que somos. A gente está na posição que a gente está porque é onde a gente está se colocando. Se a gente está com raiva, é porque a gente está aberto a essa raiva. Se a gente está com ansiedade, é porque está acontecendo alguma coisa que você está deixando, está se abandonando, está deixando de olhar. Então, não existe vítima. Você é o que você é. E daí a gente precisa, às vezes, com a ajuda de alguém, né? Muita gente consegue só com a meditação, com exercícios, consegue se olhar, mas, na verdade, eu falo assim, até terapeuta precisa de terapia. Muito. Porque é muito importante a gente cuidar da gente, ter um olhar, não basta só eu olhar para o outro, a gente também precisa desse olhar. E a gente, quando a gente para analisar energeticamente o que a gente está atraindo, é fruto de nós mesmos. Não é do outro. A força do... Eu sempre falo aqui nas lives e para os meus clientes e para as pessoas que eu convivo, né? Nós somos mini deuses, né? Então nós temos os poderes. Deus nos deu os poderes, né? Então nós temos o poder da palavra, o poder do pensamento, o poder da ação. Senão nós não criávamos tanta coisa, né? A gente cria tanta coisa. A gente cria... O ser humano cria coisas ruins, coisas boas, e aí cria algo para tratar, que nem, né, no Covid, né? Criamos, fomos nós que criamos. E aí nós também criamos a vacina. Então a gente tem os poderes, né? Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E aí cabe a nós sabermos usar. Né? Exatamente. Então, e ó, você falou uma coisa certa. Deus criou a gente, nós semelhantes a Ele. Então Ele quer o que da gente? Ele quer felicidade, Ele quer saúde, Ele quer amor, Ele quer compaixão. A gente veio para ser feliz. Verdade. E a gente tema de bater a cabeça e de não ser feliz. Ficar dando ali murro em ponta de faca, né? Exatamente. Então vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Que gostoso. Ai, que live gostosa. Dá vontade de ficar aqui até amanhã conversando. A gente precisa conversar mais. Eu sou muito grata, assim. Gratidão, pela participação. Eu que agradeço, foi uma experiência ótima, super gostosa. Agradeço pelo convite. E tô aberta aí, né, para radiestesia, para fazer em você. Vamos conversar. Eu quero. Amanhã eu já quero conversar para a gente combinar. Porque eu acho que todos nós precisamos, né? Esse setembro amarelo é só para... na verdade, é uma campanha, né? Mas a gente tem que ficar muito de olho. Tudo que a gente trouxe aqui e mais um monte de coisa, né? Que não dá tempo da gente trazer. Mas, assim, é importantíssimo. O que você falou, eu acho que eu vou deixar aqui como último, né? Olhe para as pessoas ao seu redor, né? Se você perceber qualquer situação diferente, não importa se é seu amigo, sua amiga, um conhecido que você vê ali, um colega de trabalho, né? Auxilie, procure ajuda, indique para ele, né? Profissionais. E nós estamos aqui à disposição a servir a vida, né? Tanto eu quanto a Rê.
Estamos aqui, vamos deixar aqui, vou deixar lá no Story os nossos Instas. Quem tiver dúvida sobre Ó, humanoterapia, quem tiver Samara, dúvida sobre... Ah, a a Renata Sam... é muito dedicada, super indico. Obrigada, Sá. Obrigada, Nem Sara. precisava falar, né? Muito obrigada, A gente Samara, pela tenta. contribuição. Todos vocês que entraram, a Ângela, a doutora Ângela, a Jo, lá de Salvador, também contribuindo. É tão gostoso, né? A pandemia também trouxe Super. isso, né? O Verdade. estreitamento desse vínculo geográfico, né? Agora a gente pode Verdade. conversar, se comunicar, se conhecer Graças. através da internet, né? A gente não precisa estar Exatamente. junto para estar junto. É isso aí. Lê, Gratidão, super Rê. obrigada. O tempo é super curto, mas adorei, foi ótimo. Espero poder fazer outras lives com você em breve. Vamos Tá fazer, bom? com certeza, não tenha Ó, dúvida. quem pode tirar uma foto, compartilha, ó, coraçãozinho. Foi muito bom. Tamara, Ó, a Alexa Tamara, aí tira aí. também. Ó, beijo, Ale, obrigada, viu? Eu que Adorei. agradeço, Rê. Uma boa noite para você, para Boa todos que noite. passaram por aqui. Boa Fiquem com noite Deus. para todos. Precisando, estamos aí. Um abraço. Tamo junto, Tchau. beijo. Beijo.